Boa noite, pessoal. Saudações a todos. Sejam bem-vindos aí. Estamos iniciando a nossa live das segundas-feiras. Aguardando aí as pessoas irem chegando aos poucos. Boa noite, Marli. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Renata. Sejam bem-vindos. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos, enfim. Sejam bem-vindos aí. Retornando hoje, né? Após a segunda-feira passada, que a gente não estava aí presente, então não pudemos fazer a nossa live. Mas é com muita alegria que a gente está hoje aí retornando o nosso papo das segundas-feiras à noite, não é? Boa noite, Auro. Pensei que ia ver o Fluminense hoje. Estava vendo o primeiro tempo. Agora o Fluminense está lá. Vamos ver o que vai acontecer. E hoje, conforme eu falei no story, né, nós vamos falar um pouco sobre esse tema, a vingança, né? E aí vocês devem estar pensando, por que você escolheu esse tema, né? Foi assim, de repente, uma ideia que me veio, porque eu estava observando, né? Não sei se vocês prestaram atenção, como que existem filmes sobre vingança, né? Filmes de toda, a maior parte deles são filmes ligados. Não, eu ia dizer uma coisa aqui, mas não é verdade, não. Eu ia dizer que a maior parte são filmes americanos. Mas as próprias novelas brasileiras, quase sempre, elas têm uma trama que envolve vingança, né? E esses filmes, né, esses enlatados americanos aí, como que tem filmes, filmes em sequência, séries, que abordam temas de vingança, né? E como que isso atrai as pessoas, como que as pessoas ali se envolvem com aquilo. E quem já viu, claro que eu já vi filmes dessa natureza, tem até evitado de ver, porque eu acho que não é uma coisa muito saudável mesmo, mas como que aquela pessoa que está ali acaba entrando um pouco naquele espírito ali, né? Se identificando com a figura do Vingador e, e gostando de ver o bandido, ou o criminoso, ou o vilão da história ali sofrendo a vingança. E aí eu pensando sobre isso, eu falei, puxa vida, que coisa forte, né? Como que isso tem uma repercussão na mente humana. E aí eu comecei a pensar sobre isso e falei, poxa, acho que é um assunto interessante, porque ele tem uma abrangência muito grande, que envolve de alguma forma, mais ou menos, mas envolve de alguma forma todos nós. Porque a gente pensa muitas vezes que a vingança é só aquele ato premeditado, que eu vou pegar aquela pessoa numa situação tal e ela vai pagar pelo que aconteceu comigo. Mas a vingança não é só isso. A vingança ela tem nuances aí muito sutis. Tem muitas questões que estão envolvidas e que muitas vezes nós não percebemos. E nós podemos até estar vivendo estados vingativos sem necessariamente ter uma vingança objetiva por realizar. Pode ser que você que está me ouvindo aí não esteja pensando em se vingar de ninguém. Mas pode ser que em muitas ocasiões, a gente vai falar um pouco sobre isso, você esteja vivendo um estado vingativo, meio disperso, meio sem um objeto específico, né, de ação, assim, alguém objetivamente para você atingir, mas que você se aplica, e às vezes se aplica até a você mesmo, a gente vai falar disso também. Às vezes você aplica a vingança contra você mesmo, né? E a gente vai estar falando um pouco sobre isso aí. Então, assim, no que se baseia a construção de um sentimento de vingança, né? Eu digo assim, se baseia em duas situações básicas. Primeiro, um fato, né, que gerou uma frustração em você. Por que eu digo uma frustração? Frustração, no sentido psicológico, no sentido psicanalítico, não é só a negação de um desejo
não é? De um desejo explícito, eu desejo, mas é a negação de uma situação que você estava esperando, consciente ou inconsciente mesmo. Então você estava esperando ser bem tratada por uma pessoa, não, você nem pensava naquilo, mas você esperava ser bem tratado por aquela pessoa e aquela pessoa te distraçou, te humilhou, fez alguma coisa ali que te magoou, e isso gerou uma frustração que provoca uma reação. Então, a construção de uma situação de vingança, ela envolve um fato, uma frustração, que você não consegue elaborar de alguma forma, e uma reação que se torna agressiva. Quando eu digo uma reação agressiva, não é que você necessariamente partiu para cima do outro, para dar um murro no outro, não. Mas porque você constrói ali dentro de você, você vai mexer com instintos bem primitivos ligados à agressividade, um movimento de vingança, que pode acontecer ali no ato ou não. Pode ser premeditado depois, ou pode ficar reprimido e se dispersar em outras relações, que é o que a gente está aí levantando hoje aí. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês já aqui. A maior parte desses desdobramentos vingativos diante de uma frustração, ela só se dá, ela só permanece porque você não fala na hora que não gostou daquilo. Quando você consegue, diante de alguma coisa que fizeram contra você, quando você consegue falar, expressar a sua insatisfação, o ato de falar é um ato liberador dessa energia agressiva. E quando eu digo falar, não significa falar agressivamente, não significa ofender o outro, mas manifestar a sua insatisfação diante daquilo que o outro fez. Então, por que uma pessoa não fala? Geralmente por insegurança. Geralmente por insegurança. E é por insegurança que ela não fala, e é por insegurança que geralmente ela vai alimentar uma reação vingativa. Porque como ela não conseguiu se confrontar no ato em si, diante daquilo que a magoou, diante daquilo que a ofendeu, diante daquilo que a machucou, ela não conseguiu se manifestar, ela vai guardar aquilo, ela vai acionar instintos bem primitivos ligados à agressividade, e ela vai muitas vezes organizar aí um desejo de vingança, que pode se realizar ou não, mas que vai ficar em potencial. O que é uma energia em potencial? É uma energia que está pronta para agir. Um exemplo muito clássico de energia potencial é o elástico. Você puxa um elástico, ele está paradinho. A princípio ele não tem uma energia sendo ativada, mas ele tem uma energia em potencial. Quando você solta o elástico, ele impulsiona para frente. Então, essa insatisfação com alguma coisa que te magoou vai levar você a uma energia potencial de vingança, que você pode realizar ou não, mas que ela vai permanecer enquanto energia, muitas vezes alimentando outros comportamentos que vão se derivar daquele fato, mas que podem até nem estar diretamente relacionados a ele, tá? Então isso tem muito a ver com a insegurança. Vocês podem anotar aí também, né? Pessoas que têm tendências vingativas, elas costumam ter uma certa insegurança, que foi o que fez com que elas não se posicionassem no fato em si. Porque se tivesse posicionado, talvez a vingança não tivesse acontecido. Dentro do mapa astrológico das pessoas, o signo mais vingativo que existe é Escorpião, com certeza. E o signo de Câncer também tem um ladozinho lá vingativo. Não igual o Escorpião que envenena, né, que fere, que catuca, mas o canceriano ele tem um lado vingativo, que é o lado assim de fazer o outro sofrer de uma maneira, através de uma chantagem emocional, porque o outro magoou. É uma sutileza das pessoas que têm muito câncer no mapa, que tem um lado canceriano no mapa, tá? E a reação agressiva é o outro aspecto que eu falei, né, desse contexto aí da vingança. Um é o fato que gera a reação, e a outra é a reação agressiva própria,
que ela é alimentada pelos nossos instintos mais primitivos ligados à agressividade que todo mundo tem. E é importante que tenha. O instinto de agressividade ele é necessário. Quem não tem o instinto de agressividade não sai da cama de manhã para ir trabalhar, para ir fazer as suas coisas. Isso essa energia, essa agressividade não é uma energia só que agride o outro ou alguém. A energia da agressividade é uma energia mobilizadora, que ela traz um impulso para a vida, né? A gente usa essa palavra agressividade às vezes para designar, por exemplo, Paulo falou do futebol, aí, o time está sendo agressivo no ataque. Não é que ele esteja batendo no adversário, ele está sendo agressivo por quê? Porque ele está indo com vontade. Então essa energia da agressividade, ela não caracteriza apenas um ato de agressão, pode caracterizar em situações extremas, mas ela é uma energia que impulsiona e que pode ser realmente um ato de agressão, através de uma palavra, através de um gesto, através de uma trama qualquer. E essa energia de agressividade, esse instinto de agressividade, ele é muito da nossa natureza animal. Se você for olhar lá o reino animal, é um instinto extremamente necessário ao animal para ele sobreviver. Quando ele se vê ameaçado no seu habitat natural, quando ele se vê ameaçado na defesa dos filhotes, na defesa do seu alimento, ele vai usar essa agressividade para atacar o outro. Então, o mesmo instinto agressivo que o ser humano usa para reagir diante de uma situação é o mesmo que o animal usa, mas tem uma diferença. Vocês não veem um animal tramando vingança, né? Acho que não. Acho que não. Pode até ser alguma coisa aí que vocês consigam aí, mas a princípio você não vê um animal travando vingança. O animal ele sofre aquela situação ali, ele reage naquele momento, porque se aquela ação pedir uma reação que ele possa fazer, e daqui a pouco ele está virando as costas e está seguindo o caminho dele sem nenhuma relação de vingança. A agressividade não é sinal de violência. Não é sinônimo de violência, isso mesmo. Não é sinônimo de violência, com certeza. A agressividade tem muito a ver com assertividade. Né? Que eu estava falando, se uma pessoa faz alguma coisa contra você, você é assertivo e diz, não gostei disso, não faça mais isso comigo, provavelmente você vai liberar aquela agressividade na assertividade e não vai ter desejos violentos, né, de vingança contra a pessoa. Mas, estava falando dos animais, os animais eles não alimentam vingança, mas se o instinto agressivo é o mesmo do animal para o ser humano herda esse instinto agressivo dos animais, por que o ser humano ele guarda, ele alimenta e ele muitas vezes vai engendrar uma vingança? Por causa do orgulho. Né? O orgulho é a questão, porque o ser humano ele não contabiliza somente a frustração do fato em si, aquilo que o machucou, aquilo que o prejudicou, aquilo que tirou alguma coisa dele. Ele não contabiliza só isso, ele contabiliza a ferida egóica que ele recebe, né? A ferida do ego, né? Aquela ferida que machuca o sentimento de importância próprio dele, que é o orgulho. E essa é a pior ferida, porque o animal não tem um pensamento contínuo. Né? O animal tem um pensamento muito instintivo, mas o ser humano não. Ele, além do pensamento instintivo, ele tem um pensamento contínuo, um pensamento racional. E aí ele vai, aquela reação agressiva contra aquele que o prejudicou, ela permanece, ela fica, né? Ela fica como uma ferida do ego mesmo, pedindo um revanchismo. Tá? E a gente vai ver que a nossa cultura, principalmente a nossa cultura religiosa judaico-cristã, ela alimenta muito esse pensamento de vingança. Você veja que o Deus judaico é um Deus vingativo, é um Deus que os cristãos abraçaram, apesar de Jesus não ter aceito isso. Mas você veja que os nossos companheiros, aí, principalmente o povo mais protestante, do lado evangélico, ainda vê em Deus muito esse pai, né, que eles dizem muito isso, que é fiel, mas que
é fiel a ponto de matar o inimigo. Tem até uma... Eu até tirei aqui, só para vocês verem a gravidade aqui em Deuteronômio, Moisés vai falar isso aqui, o seguinte, ó. Não está isso oculto junto de mim, selado nos meus tesouros, para o dia da vingança e da desforra, para o momento que vacilará o seu pé, porque está próximo o dia da sua ruína e veloz aproxima-se o seu destino fixado. Então vejam que no Antigo Testamento a ideia da vingança ela é muito presente. Eu não sei se isso foi... É claro que isso foi escrito pelos homens, né? Mas, assim, provavelmente isso é uma projeção do próprio instinto humano. Esse Deus vingativo não existe, pelo menos no meu ponto de vista não existe. Né? Na verdade, essa figura de Deus, conforme ela é ainda cultuada pela maioria das religiões, ela não existe. Né? Não existe esse Deus. O Álvaro está citando aí, né, a lei de Talião, né? Que é a lei lá do Moisés, olho por olho, dente por dente. É muito dessa cultura judaico-cristã. E as pessoas, né, que plantam discórdia são pessoas vingativas. Aí a gente vai chegar lá daqui a pouco, que eu vou falar um pouquinho dessas transferências, desses deslocamentos da vingança. Mas esse Deus, então, né, que eu não acredito nesse Deus da maioria das religiões, né, eu acredito num Deus muito mais abstrato, né, muito mais onipresente em todas as coisas, mas essa ideia de um Deus vingativo, ela é muito uma projeção do sentimento humano. Os homens veem em Deus a vingança que existe dentro deles mesmos, porque esse Deus não é vingativo. E Jesus veio realmente desmistificar esse fato. Só que tem uma coisa, né? Tem uma lei aí do sistema, uma lei da teoria sistêmica, que mostra que quando você cria um sistema, esse sistema ele é criado a partir das partes. Mas no momento em que o sistema é construído, esse sistema ele passa a agir sobre as partes. O que eu quero dizer com isso? Que o ser humano projetou a ideia de um Deus vingativo. Mas essa ideia de um Deus vingativo, ela se tornou uma estrutura arquetípica, que passa a retroalimentar a ideia de vingança no ser humano. Então, é um jogo muito perigoso que ainda permanece. Não é à toa que as ideias de vingança dão tanto ibope nas novelas, nos seriados, nos filmes da televisão. Não é à toa, porque encontra uma ressonância dentro do ser humano. E veja bem, quando esse ser humano abraça esse desejo de vingança, uma vingança contra alguém que foi abusado, no sentido assim, que foi violentado, alguém que foi prejudicado, vamos falar assim, por que esse ser humano abraça a ideia da vingança? Porque ele, no fundo, ele está identificado com aquela figura da vítima. Nós nos sentimos muito vítimas dentro do processo, né? Nós nos sentimos. Tudo bem que a gente vive num mundo muito injusto mesmo, não vou negar isso não. Mas nós nos identificamos muito com a figura da vítima. Então, nós desejamos, a pessoa vibra no filme ali, ou na novela, para que aquela vingança aconteça, porque ela se sente muito parecida com aquela pessoa que foi vítima. Porque a gente vive num mundo de opressão, de injustiça social. Então é natural que as pessoas se sintam assim. Só que a vingança, a princípio, a gente vai percebendo com o tempo, ela não resolve. Ela não resolve porque ela só revida, ela só causa um dano em quem te causou o dano. Mas ela não conserta aquilo para que aquilo deixe de acontecer. Por isso que quando você é assertivo, você além de provavelmente estar esvaziando um possível desejo de vingança, você pode estar fazendo um bem àquela pessoa que te prejudicou. Porque quando você é assertivo e diz para ela que você não gostou, já falei isso aqui outras vezes, você pode estar ajudando ela a perceber o erro que ela cometeu, que às vezes ela pode nem ter se dado conta disso. Então o grande caminho para transformar esse quadro de vítimas e algozes
e pessoas vingativas que desejam se vingar dos seus algozes, não é efetivar a vingança e eliminar o algoz. É realmente conseguir confrontar as pessoas com ideias que possam ajudá-las a cair em si, a perceber o grande erro que está nessa trama toda, quando uns prejudicam os outros, quando uns se apropriam, vou ler já, quando uns se apropriam do poder de abusar, de violentar a inferioridade do outro, a inferioridade que eu digo, a inferioridade social, a inferioridade de força, ou a inferioridade mesmo de condição de vida. A Raquel falou alguma coisa aqui? Penal é um exemplo disso aí. Nosso sistema penal é exemplo disso, sim. Pune muito e pouco restaura. Com certeza. Mostra Pouco como... não restaura. Pouco restaura, nem sei se restaura, né, Raquel? Nem sei se restaura. A ideia punitiva, ela não resolve. E a gente vai ver muito, né? A ideia punitiva, ela intimida, mas ela não resolve. A gente vai ver muito isso no nosso sistema penal, a gente vai ver muito isso na questão dessa visão divina do Antigo Testamento. O Alvo está falando que a vingança nesses filmes, novelas, está ligada a um sentimento de justiça. Às vezes se está vingando por uma pessoa querida que foi prejudicada. Sim, mas você veja que as pessoas vibram em nome dessas vinganças, é isso aí que eu estava falando, Alvo. A pessoa vibra em nome dessa vingança porque ela se identifica com o injustiçado. Entende? Esse sentimento de injustiçado é muito forte na maioria das pessoas. E por ser muito forte, esse sentimento ele acaba se projetando, e aí que eu entro nessas questões, ele acaba se projetando em outras situações. Não necessariamente só contra o algoz que gerou aquela situação, mas ele acaba se projetando. Por quê? Porque tem um fenômeno na mente humana que a gente chama de deslocamento. Uma determinada energia psíquica que está focada num objetivo, ela pode, em diversos momentos, se deslocar naturalmente para outras, e ela faz isso com muita facilidade. Então, muitas vezes, existe um desejo de vingança contra uma determinada situação, contra uma determinada pessoa, mas que não se realiza. Não se realiza porque não houve oportunidade, ou porque não teve... ou porque a pessoa não teve realmente coragem de realizar aquilo, ou porque a pessoa pensou bem e achou que não devia fazer, mas o sentimento continua. Esse sentimento ele continua com uma energia em potencial dentro dessa pessoa. É a tal da pedra radioativa que eu já falei aqui. Você bota ela dentro da gaveta, você não vê a pedra, mas essa pedra continua ali vibrando. Ela continua ali vibrando. Então o que essa pessoa vai fazer? Ela não vai se vingar, porque ela desistiu, por algum desses motivos que eu citei, mas ela vai se tornar uma pessoa com uma propensão vingativa. Então ela pode passar a se vingar pouco a pouco, vamos chamar assim, ela pode passar a se vingar a prestação em outras pessoas. Então é aquela pessoa, por exemplo, um exemplo clássico aqui, um exemplo típico, é aquela pessoa que tem um patrão muito ruim no trabalho, não é? Ela não gosta daquele patrão, o patrão a humilha, ela tem um desejo de se vingar desse patrão, mas ela não pode, porque ela não pode perder o emprego. Então ela não pode ficar mal. Tá? Então ela reprime aquilo, ela elabora aquilo, mas a energia fica. Aí ela chega em casa, ela é uma pessoa agressiva com a família, ela é agressiva com outras pessoas na rua, ela vai ser agressiva com o motorista do ônibus, ela vai ser agressiva com o vendedor que a recebe numa loja, mas no fundo ela está se vingando daquele patrão que a humilhou, daquele patrão que abusou dela. Então isso acontece com muita facilidade. O Nilton está falando aqui como se livrar dessa radioatividade da pedra escondida. Vai ser no final, Nilton, no final eu vou falar um pouco sobre isso. Tá? Vamos no final, espera aí que a gente vai chegar lá. Vamos falar um pouquinho disso. Então, essa vingança, ela se desloca. Ela não precisa estar ali fixa. Né? E às vezes, a pessoa deseja mal a outras pessoas movidas por essa vingança que se transferiu para ali.
Aquela vingança que não está ali em cima de uma única pessoa, ela se transfere para um estado generalizado e a pessoa passa a desejar mal. Quer ver uma vingança coletiva que é muito comum? A dos pobres contra os ricos. Esse sentimento, né, de injustiça social faz com que exista dentro da mentalidade das pessoas pobres um espírito de revanchismo contra os ricos. Que eu até entendo. Eu acho até que, com certeza, tem que haver aí uma luta por mais justiça social. Com certeza. Mas isso não significa que você tenha que se vingar das pessoas que estão numa condição social melhor que você. Mas isso existe. Esse pensamento existe. Então, eu estou falando tudo isso porque você pode estar preso aí a um sentimento de vingança e nem sabe disso. Nem sabe. Você pode estar aí agredindo os outros, sendo uma pessoa intempestiva, uma pessoa de mau humor, porque no fundo você tem uma mágoa reprimida de alguém que você não realizou. Quer ver uma coisa muito comum? Mágoa de pai e mãe. Mágoa de pai e mãe que fica, muitas vezes, em determinadas situações, da infância, e aquela pessoa guarda aquela mágoa, ela não sabe que tem aquela mágoa, aquela mágoa foi, vamos dizer assim, reprimida pelo tempo, ela ficou a pedra radioativa guardada, a pessoa nem lembra mais daquilo, ela acha que passou, mas no fundo, ela ainda tem ali um sentimento de mágoa. Né? E muitas vezes ela vai se vingar daquela mãe ou daquele pai no marido ou na esposa. Muitas vezes. E ela não percebe que está fazendo isso. Às vezes tenta usar uma contra a outra pessoa para se livrar desse sentimento. Sim. Às vezes estimula até tramas, mentiras. Então, sobre isso, tem um texto aqui da Joana de Anjos, vou ler aqui, é um parágrafo, tá? Vou ler para vocês aqui. Está aqui nesse livro Triunfo Pessoal. Vou ler aqui só para a gente usar como motivo aqui para essa reflexão nesse ponto que a gente está. Ela diz aqui: a vingança é transtorno neurótico soez, que liberta do inconsciente as forças desordenadas aí adormecidas, irrompendo com ferocidade e ligeireza sob o estímulo do combate ao inimigo. Esse inimigo está grifado aqui, tá? Porque esse inimigo, conforme eu estou dizendo para vocês, ele nem sempre é um objeto específico. Quando eu falo a palavra objeto, no sentido psicanalítico, pode ser aí um ser humano, tá? Esse combate nem sempre é um objeto específico. Muitas vezes é um inimigo que se espalhou, que se generalizou. É curioso notar que o inimigo não é aquele que se torna combatido, né, que eu estava falando. Nem sempre é aquele que foi a raiz do problema. Mas o inconsciente transfere de seus arcanos a inferioridade do ser, que é inimigo do progresso, do bem e da ordem, para tirar noutrem um fenômeno de projeção e que guarda internamente detestando-o. Agora vem uma parte importantíssima. Ao armar-se de calúnia e de mecanismos de perseguição contra aquele a quem passa a odiar, está realizando uma luta inconsciente contra si mesma, aquele outro que está escondido do lado escuro da sua personalidade, que se demora oculto na sombra. Então, muitas vezes, né, aquilo que você passa a combater no outro, aquilo que passa a ser um motivo de vingança no outro, é algo que você traz escondido dentro de você mesmo. É algo que te incomoda porque existe em você mesmo. E você não sabe. Né? Não duvidem disso. Eu não vou dizer que todas as vezes seja isso, tá? Não vou dizer porque eu não acho. Ainda que algumas pessoas, alguns teóricos até acham isso. Defendem isso, tá? Mas são situações que você projeta no outro, mas que falam de questões suas que você ainda não consegue perceber, que você ainda não consegue se dar conta, é a sua sombra. Então, presta atenção àquilo que te incomoda no outro, aquilo que te inspira uma reação agressiva no outro, porque pode ser algo de real dentro de você mesmo, tá bom? E aí,
tem uma questão também que eu gostaria de falar, que eu acho que é importante, que esse espírito de vingança, ele se espalha, conforme eu falei, né? Ao redor, você começa a projetar ele em outras situações e em outras pessoas, mas muitas vezes, isso é comum a gente ver isso, até em pessoas deprimidas isso é muito comum a gente ver. Ele começa a se tornar Ó, o João Felipe está vendo o jogo, está falando que foi... Era pênalti. O Fluminense fez um gol. Que foi pênalti. Mas esse sentimento de vingança, ele começa muitas vezes a se projetar contra Deus. Quando eu digo contra Deus, é contra a vida. Né? Ele começa a se projetar e a pessoa começa a ganhar uma conotação de revolta dentro dela, que ela começa a criar um revanchismo contra tudo, contra todos, contra a própria vida. E aí entra uma questão que eu já disse aqui, que eu acho muito séria. Quando você quer se vingar da vida, a melhor forma que você vai encontrar, com certeza, é se vingar da vida que existe dentro de você mesma. É a vida mais próxima que você tem. É a vida mais acessível que você tem. Então você quer se vingar da vida, você começa a se vingar de você mesmo. Você começa a se boicotar, você começa a se flagelar, você começa a conspirar contra a sua própria vida, você começa a se descuidar. E muitas pessoas que entram em quadros depressivos, porque o que é depressão? Claro que a gente já falou sobre depressão aqui, tem muitas facetas para serem faladas, né? Mas o que é uma depressão, assim, de uma maneira geral e ampla? A própria palavra diz, você se deprime, né? Você diminui a sua força de vida. Você faz o movimento inverso ao movimento da expansão da vida. Então você se deprime. Então é justamente isso. Quando você se deprime, você faz isso muitas vezes porque você está conspirando contra a vida que existe dentro de você mesmo. É como se você quisesse se vingar da vida pelas suas insatisfações, pelas coisas que você já viveu e que te geraram frustração. E aí você começa a se autodestruir. Vai resolver alguma coisa? Não vai resolver nada. Você só vai arrumar mais um problema. Da mesma forma que não vai te resolver nada se vingar do outro, não vai resolver nada você se vingar de você mesmo. Né? Por quê? Porque você vai... Não adianta você se vingar da vida que está em você mesmo, porque você não vai mudar o quadro, você só vai criar animosidade com os outros, quando você se vinga dos outros, e você vai criar uma autodestruição. E vejam bem, quando eu falo aqui que a vingança não vai te levar a lugar nenhum, eu estou falando daquela vingança que tenta destruir aquele que te feriu. Mas eu não estou falando que a pessoa tem que ser passiva diante do outro, não, tá? Isso é muito pelo contrário. O grande caminho de liberação da energia agressiva sem ser pela vingança é a assertividade. Só que pessoas inseguras tendem a confundir a assertividade com a agressividade. Como elas não têm segurança para serem assertivas, elas tendem a tramar agressivamente. Tá? Então existe um jogo aí muito forte. Isso é inconsciente, Flora. Isso aí não é caso pensado. O que é pensado é uma pontinha do iceberg que você está vendo. Mas isso tudo está acontecendo a nível inconsciente. Você não percebe isso. A gente só está ali vendo a pontinha do iceberg. Então, muito cuidado com isso, né? Porque você vai muitas vezes boicotar a sua própria vida achando que está fazendo alguma coisa, achando que está chegando a algum lugar, trazendo uma satisfação pessoal para você, mas você não está. Você só está se destruindo. E o caminho do perdão, Jesus falou muito do perdão, muito. Mas pergunto a vocês, ele foi passivo em algum momento? Se fosse passivo, não tinha sido crucificado. Então Jesus fala do perdão, né? Jesus muda a lei de Talião, ele muda a lei de Talião, mas ele não foi passivo, ele foi assertivo. O que ele tinha que falar, ele falou. Né? E quando ele teve que ficar lá diante de Pôncio Pilatos, ele foi assertivo com ele, mesmo sabendo que ia passar por tudo aquilo ali.
Então, o grande caminho é viver, não é nem o perdão, não é nem perdoar o outro. Eu quero ir para uma situação além do perdão. Eu gosto de chamar do estado de perdão. Porque você só precisa perdoar o outro porque você se magoou, porque você se ofendeu. Quando eu falo do estado de perdão, é um estado de compaixão que faz com que você não se ofenda. Esse é um desafio fantástico que vai mudar a sua vida e vai mudar o mundo. Aliás, eu já disse isso, tenho dito isso muito. Eu acho que existem dois sentimentos fundamentais para a gente mudar o mundo nesse momento. Né? Um é perdão e o outro é gratidão. A gente pode falar melhor disso em uma outra oportunidade. Mas o perdão ele é fundamental porque o perdão desarma você. Né? O perdão ele quebra a, a correia da agressão, da vingança, da animosidade, do ódio. Agora, isso quer dizer, né, é aquela história de dar a face esquerda àquele que te bateu na direita, também eu não tenho muita certeza não, tá? Porque uma coisa é não revidar. Eu acho que Jesus estava querendo falar aí de você não revidar. Mas dar uma face também é um desamor com você mesmo. Né? Eu acho meio estranho isso. Eu acho meio estranho, porque uma coisa é... Se Jesus achasse que a gente não tinha que se posicionar, não é revidar, se posicionar, ele não tinha falado o que ele falou dos judeus. Né? Túmulos caiados por fora e podres por dentro, hipócritas. Jesus acabou com os fariseus lá, né? Acabou com os judeus não, né? Com os fariseus. Jesus foi muito enfático. Então, vai estar falando do perdão liberta, com certeza. Né? Mas ele foi muito enfático nesse sentido, né? de criticar. Então, ele não foi passivo, ele não silenciou, mas ele não tramou, ele foi contra, na verdade. Eu acho que o não oferecer a face esquerda àquele que te bate da direita, eu acho que tem sentido, não é de você ser passivo fisicamente para ficar apanhando, mas é você não engendrar planos de vingança. E aí, a questão aí o que é o estado de perdão? É você conseguir construir uma percepção da vida que faz com que você tenha empatia com o outro. E ter empatia não é ter simpatia, não, tá? Ter empatia é você conseguir entender que o outro, quando faz aquilo com você, é o que ele tinha para te dar. É um nível de construção que ele conseguiu realizar na vida dele. Ele pode precisar ser contido? Pode. Ele precisa ser advertido sobre o que ele está fazendo? Precisa. Mas ele não merece o castigo. A ideia do castigo, que está... Aliás, foi até bom você lembrar dessa palavra, né? A ideia do castigo, que está muito ligada à ideia da vingança, é uma ideia muito judaico-cristã. Muito judaico-cristã. Essa questão, eu sempre digo, né? Se você acha que você merece ser castigado, você não precisa que ninguém te castigue, porque você mesmo vai se castigar. Não precisa. Você mesmo vai dar um jeitinho e vai se castigar. Então a ideia do castigo, ela está muito ligada a essa doutrina dessa percepção do Deus, né? Do Deus que castiga, né? Do Deus que castiga os infiéis, do Deus que castiga os inimigos. E quem são os inimigos? É aquele que não pensa como você. Dentro da visão judaico-cristã, o inimigo é aquele que não pensa como você. Pensou diferente, é inimigo, tem que morrer. Aliás, tem uma passagem lá no Antigo Testamento, que agora eu não me lembro exatamente onde que está, mas está lá atribuído a Deus, né? Amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Está escrito isso literalmente, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Aí Jesus vem e reformula isso. Ama o próximo como a ti mesmo. Né? Ele generaliza. Ele não separa amigos de inimigos. Agora, você vai amar um amigo conforme você ama um inimigo? Não tem como. Nesse momento aqui da nossa evolução, não tem como. Eu acho que você tem que ter prudência. Mas ter prudência
não significa que você vai revidar, que você vai querer punir, que você vai querer castigar o outro. É claro que as leis humanas precisam ser enérgicas, é claro que as leis humanas precisam ser coercitivas, não é? Para que tenha um mínimo de ordem. A gente entende isso. A gente está falando aqui de postura, de comportamento seu, psíquico, humano, emocional. Então, trabalhar o estado de perdão, e trabalhar o estado de perdão, ele passa muito por empatia, por você compreender o outro, por você olhar para o outro como um aprendiz na escola da vida. Eu gosto muito de pensar nisso, né? Isso é uma coisa que você precisa elaborar, por isso que a meditação é tão importante, né? Para meditar sobre o perdão, para meditar sobre essa questão da empatia, porque é a empatia que faz com que você olhe para o outro e entenda que o outro tem limites, que são deles. E que talvez você já esteja numa percepção mais ampla da vida do que ele, e não tem nada que possa fazer. A Raquel está falando aqui, né? Existe algum contexto em que o castigo tem alguma função positiva? Poderia me dar um exemplo? Olha, dentro das leis humanas, não é, Raquel? A lei, ela tem essa função de intimidar. O castigo tem essa função intimidativa, né? Para que você não repita aquele erro de novo. Depende do que você vai entender como castigo, tá? Mas quando a pessoa percebe que a ação dela gera consequências que muitas vezes possam ser ruins para ela, ela talvez pense melhor no que ela fez. E talvez o castigo tenha um pouco essa função de fazer a pessoa pensar sobre o que ela fez, que talvez seja que ela precisa modificar, porque causou prejuízo a outras pessoas. O problema talvez seja o castigo, o tipo de castigo, né? Se esse castigo vem envolvido aí em funções regenerativas, educativas, tá? Eu acho que talvez passa por isso. Mas o castigo como uma função intimidativa, eu acho que no nível de evolução em que a gente se encontra, ele ainda é necessário. Porque nem todo mundo está no nível aí de respeitar a lei, de respeitar a ordem, baseado numa reflexão própria, pessoal. Tem muitas pessoas que ainda precisam ser intimidadas. E o castigo acaba tendo essa função. Eu sei que essa ordem, claro, né, ela vem imposta por um grupo dominante, que estabelece aí uma moral própria, a gente sabe disso, né? Não é uma ética que respeita o direito humano, não, é uma moral própria, uma moral estabelecida. Então é claro que tem muita injustiça, é claro que tem muita parcialidade, é confuso, tá? Mas eu acho que no nosso nível o castigo ainda é preciso. Aí o Alvo falou aqui alguma coisa. Isso, ter prudência, amar não dá. Não precisar também fixar no ódio, é isso mesmo. Então, a Raquel está falando, seria um paliativo, né? Entendeu, né, Raquel? É uma medida necessária num nível muito primitivo. O Alvo está falando, castigo se aplica a crianças. Algumas proibições que lhes são feitas. Com adultos é diferente, mas infelizmente prisões fazem parte. Tem gente brava mesmo. Então. Mas o que é a prisão se não um castigo? Né? O problema é que essa prisão ela não tem uma função reeducativa. Né? Ela não tem. Ela tira a dignidade daquele ser humano. Né? Mas a prisão também é uma forma de castigo que a sociedade impõe àqueles que não se enquadram. Só que a gente vai entrar nessa questão, aqueles que não se enquadram dentro de uma moral estabelecida por essa sociedade. Que hoje pode ser de um jeito, amanhã é do outro. É só ler, estudar um pouquinho de história. Né? O que era moralmente aceito há 200 anos, ou o que era moralmente proibido há 200 anos, hoje é aceito e tem coisas que vão ser aceitas daqui a mais 200 anos. Enfim, mas pensem nisso, né? Pensem em elaborar um estado de perdão, que tem muito a ver com a questão da compaixão.
né? E isso passa muito pela compreensão das leis da vida, pela compreensão do ser humano enquanto uma pessoa que está num processo de amadurecimento e que nem todos têm a mesma possibilidade, né? Nem todos têm a mesma história. Conforme eu falei, muitas vezes a pessoa está se vingando da sociedade porque ela está se vingando de um pai, né? Eu já disse para vocês aqui, eu já tive pacientes terríveis mesmo, pacientes que terríveis no sentido assim, né? Criminosos mesmo, né? Pacientes que eram altamente perigosos para a sociedade. E aí você vai ouvir uma pessoa dessa falar da história de vida delas, você realmente fica na dúvida se você não faria a mesma coisa se tivesse passado pelo que ela passou. Então, muitas vezes ela está se vingando de um passado em cima da sociedade que não a acolheu, que não a socorreu, que não a respeitou. E é difícil, né? Atira a primeira pedra aquele que tivesse em pecado. Então vai dizer que você faria diferente? Né? Sentado aqui na minha cadeirinha, na minha poltrona, falando com vocês aqui pelo meu WhatsApp, daqui a pouco vou deitar na minha cama confortável. Eu faria diferente se tivesse passado pela situação que uma dessas pessoas passou? Não vou dizer que faria diferente. Não tenho certeza. Não tenho certeza mesmo. E é bom que vocês também não tenham. Porque às vezes a gente se coloca muito, né, numa situação aí de superioridade, mas que é uma superioridade somente contextual, que ela não é autêntica. A Raquel está falando aqui, eles já são castigados, né, e tudo muito sistêmico. É confuso. É confuso. Muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Eu tenho uma expressão que eu falo, já falei isso muitas vezes em palestra, né? Quando um jovem, né, ele rouba e ele puxa um gatilho e mata uma pessoa, não tem um dedo só puxando aquele gatilho, não, gente. Tem muitos dedos, talvez o meu, talvez o de vocês que estão aí ouvindo, né? Tem muitos dedos puxando aquele gatilho. É muito complicado, é complicado demais, né, Raquel? É complicado, né? Eu tenho uma paciente que me mandou uma mensagenzinha muito bonitinha, engraçadinha hoje. É aquela música, se você está feliz, bate palma, né? Você já lembra dessa musiquinha? Se você está feliz, bate palma, né? Tinha a musiquinha assim? Aí eles fizeram uma charge assim, se você está feliz, bate palma, se você está feliz, bate palma, se você está cansado de saco cheio e não aguenta mais essas pessoas, bate palma. Aí aparece a criancinha batendo palma. É mesmo, é um mundo difícil, gente. É um mundo que cansa mesmo. Tá difícil de aguentar tanta injustiça, tanto problema, é muito confuso. Quando você começa a olhar a complexidade psicológica que está por trás dessa trama toda, por trás e por dentro dessa trama toda, gente, é um novelo de nó difícil de desfazer. Bem difícil. Mas a gente está tentando, né? Estou tentando aqui. Espero que vocês também continuem tentando aí dentro do contexto da vida de vocês. Porque a gente não tem nada... A gente precisa fazer isso por uma questão de sobrevivência. Porque se essa ignorância toda permanece aí durante muito tempo, o ser humano vai se destruir, vai destruir o planeta. É uma questão de tempo, talvez de pouco tempo. Tá bom? Então acho que é isso aí. Espero que eu tenha respondido aí um pouco para você, Nilton, essa forma de você conquistar esse perdão, tá? É uma coisa que eu falo sempre aqui, né? Amplie a sua compreensão da vida. É a culpa do nosso ego inchado. Amplie a sua compreensão da vida, amplie a sua compreensão do outro. Perceba que o outro é tão humano quanto você e você está tão vulnerável aos erros quanto ele, que talvez ele possa ter histórias que você desconhece, né? Talvez ele não tenha atingido o nível de compreensão que você pode ter atingido já. Enfim, e aí isso vai te ajudar a ter um pouco mais de compaixão pelas pessoas. Acho que esse é um grande desafio, tá bom? Então aí minha gratidão a todos, uma boa semana, a gente se vê aqui de novo na segunda-feira que vem. Obrigado aí pela contribuição que vocês deram, é sempre muito importante, né? Dar esse dinamismo bacana aí na nossa conversa. Eu gosto muito, tá bom? Um abraço aí, boa semana a todos. Tchau.